eu queria que nós estivéssemos pensando de qual reino nós fazemos parte. E a que Senhor nós servimos. Não há nome como o nome de Jesus. Amém? Amém. Não mais
nós participamos do Interleste, oh Jesus, do Despertar em 95, que foi esse fim de semana que passou. E algumas coisas nos chamaram a atenção. A primeira delas, pouquíssima gente de São Paulo. Eu não sei os porquês, mas do Rio de Janeiro tinham 20 ônibus. E a gente encontrou muito pouca gente de São Paulo. Mas, por onde quer que a gente passava, a gente encontrava um rosto amigo. Começou com 1, 2, 5, 10, e de repente nós nos vimos numa enorme família, onde o próprio Deus colocou em nós a capacidade de fazermos amigos. E essa próxima música já é uma música do nosso próximo CD, que deve estar saindo por volta de setembro. Vocês fiquem atentos que nós vamos colocar cartazes com a data, né? E tudo que a gente faz é para vocês que nós fazemos. Lógico, para a glória de Deus, mas para que vocês tenham uma boa música em casa. E essa música já foi gravada e ela toca muito o nosso coração. Ela é tão expressiva quando ela diz que ser amigos é para sempre. Emoções eu sei florescem nestes corações amigos.
Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós. Quero convidar a todos a que se coloquem de pé mais uma vez. E agora, eu ia mandar sentar, mas vamos orar a Deus, nosso Pai. Ó Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos nessa noite, te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque sabemos da tua presença no meio de nós, a tua palavra assim diz. Sabemos do teu Espírito no meio de nós, sabemos do Senhor Jesus no meio de nós. E agora entregamos mais uma vez nossas mentes, o nosso entendimento, para que estejam de fato cativos em obediência ao Senhor Jesus, e que se cumpra nessa noite em nós, mais uma vez, a promessa, e que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua verdade, à Tua vontade, nos guie, nos oriente, nos faça lembrar as coisas que já temos aprendido do Senhor Jesus, que a Tua palavra nos seja viva nesta noite, que haja oportunidade e ocasião de transformação entre nós, de salvação, de cura, de libertação, de instrução, de consolação, de exortação, de disciplina, de resgate a Deus para a glória do Teu santo e bendito nome. Que seja assim, ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, é a nossa súplica, a nossa oração. Amém. Sentem-se os irmãos. Compromisso da igreja com o verdadeiro avivamento, é esse o nosso tema, é essa nossa trilha, é por onde tentaremos caminhar hoje, amanhã e também no sábado à noite. Avivar quer dizer, obviamente, dar vida, trazer a vida, mas não somente trazer a vida, mas tornar intenso, tornar inteiro, resgatar, restaurar. E quando falamos sobre compromisso da igreja com o verdadeiro avivamento, na verdade estamos querendo dizer o compromisso da igreja com este ato de tornar a ser igreja novamente, de vir a ser igreja novamente. Quando nós falamos sobre o compromisso da igreja com o verdadeiro avivamento, nós estamos falando sobre o compromisso da igreja em deixar-se tornar intensa novamente. Quando nós falamos sobre o compromisso da igreja com o verdadeiro avivamento, nós estamos falando a respeito da possibilidade de que num determinado momento, de uma determinada circunstância, a igreja se descaracterize. Quando falamos do verdadeiro avivamento para a igreja, nós estamos considerando a hipótese de que em algum momento a igreja perde a sua característica de igreja, ela se decompõe, ela se degenera, ela perde a sua capacidade de salgar, ela perde a sua capacidade de iluminar, ela começa a ser um organismo composto por fracos, ela se torna um organismo, um corpo composto por pessoas carnais, que não dão vez, não dão voz, não dão liberdade, não dão acesso ao Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos a respeito de uma igreja comprometida com o avivamento, estamos falando a respeito também de uma igreja morta. Estamos falando também a respeito da possibilidade de que nesse auditório, de que aí no seu banco, quem sabe você faça parte de uma comunidade cristã que se degenerou, que se descaracterizou, de uma igreja morta. Estamos falando a respeito da possibilidade de cristãos vivendo uma falsa vida cristã. Estamos falando da possibilidade de pastores adormecidos, lideranças cegas guiando os cegos. Estamos falando a respeito da possibilidade de comunidades embutidas, de comunidades encolhidas, de comunidades cristãs
derrotadas. Quando falamos do compromisso da igreja com o verdadeiro avivamento, estamos falando a respeito da possibilidade de uma igreja que se torna historicamente inútil. Estamos falando a respeito da possibilidade de que você, como cristão, muito embora selado pelo Espírito Santo de Deus, esteja deixando vazar entre os seus dedos a vida que o Senhor Jesus tem para dar. Quando falamos a respeito de uma igreja que quer um avivamento, nós falamos a respeito da possibilidade de uma igreja morta. Se não precisamos ser tão trágicos assim. Quando falamos a respeito da igreja que espera um avivamento, nós podemos considerar uma igreja que sabe que não desfruta da parte de Deus tudo quanto Deus tem para lhe dar. De uma igreja que sabe que as cores que evidencia na história estão foscas, opacas, decompostas, fragilizadas. De uma igreja que sabe que não é tudo que pode ser. De uma igreja que se percebe como necessitada de um sopro novo da parte do Espírito Santo de Deus, para que ela, a igreja, ganhe intensidade, para que aquilo que está minguando, apagando, que isto ganhe novo fôlego, que a brasa que está já nos seus últimos suspiros ganhe nova chama, ganhe novo ardor. Creio nisso. Creio na possibilidade de igrejas mortas, creio na possibilidade de cristãos mortos, creio na possibilidade de pastores adormecidos, de lideranças que deram as costas para Deus, de igrejas que se encolheram, de igrejas que começaram a olhar somente para si mesmas, perderam o entusiasmo da experiência da celebração e da adoração, perderam o sentido de urgência da expansão missionária, perderam o coração amolecido para a solidariedade, perderam a capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira, e deixaram a Escritura fechada. Igrejas que se tornaram clubes, líderes que se tornaram políticos no sentido pejorativo da expressão, pastores que se embruteceram e que se profissionalizaram e que gastam os seus dias dando satisfações a crentes que não têm visão em troca de um salário mesquinho. Creio, vejo e vivo muitas vezes essa realidade de uma igreja que precisa de um avivamento. A expressão avivar, dar nova vida, dar nova intensidade, foi usada inúmeras vezes no Velho Testamento. Mas precisamente a palavra hebraica que mais se aproxima desse sentido de avivar foi usada 14 vezes no Velho Testamento. E o Velho Testamento expressa alguns períodos de avivamento ou de reavivamento. Quando o povo de Deus entra em queda livre na sua idolatria, no seu pecado, na frouxidão de sua moralidade, na corrupção de sua liderança, e então lá das cinzas, Deus traz o povo de volta à vida, traz o povo de volta àquilo que Deus deseja que o povo de fato seja na história. Assim aconteceu com Joás, com Asa, com Ezequias, com Josias. Assim aconteceu no período dos juízes, quando o povo estava cativo e Deus levantava alguns e trazia de novo o povo ao seu lugar e ao seu status espiritual de luz para as nações e bênção para todos os povos. O Velho Testamento é abundante em retratar esse ciclo de vida e morte do povo de Deus. Entretanto, no Novo Testamento, quando nós procuramos a expressão avivar, nós quase não a encontramos. Isso porque avivar
avivar ou trazer a vida novamente, é usado para a ressurreição do Senhor Jesus, para a ressurreição dos mortos no último dia, é usada para o fato de que a lei fez reviver o pecado em mim, e é usado para o resgate do filho pródigo. Quando o pai, na parábola, diz: esse teu irmão estava morto e reviveu. Mas aqui no Novo Testamento nós não encontramos incidentes, ocasiões e oportunidades de avivamento como estamos acostumados a tratar este conceito. Por quê? Quero crer que nas páginas do Novo Testamento a igreja já é avivada o suficiente. As páginas do Novo Testamento mostram um cristianismo vivo, intenso. Eu não diria impecável, mas afirmo com toda certeza um cristianismo intenso, onde o povo de Deus está, usando a expressão pentecostal, pegando fogo. Por isso, quero crer que o paradigma para todos os avivamentos é o Pentecostes, porque é ali que o fogo pega. E é para Atos capítulo 2 que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, deixando-a aberta. A Igreja Batista de Água Velha, onde sirvo a Deus, tem o privilégio de ser, acredito eu, a primeira igreja evangélica na lista telefônica. E isso faz com que recebamos ali alguns telefonemas muito interessantes. Um muito comum é o seguinte: eu queria falar com o pastor. Então eu atendo. A pergunta do outro lado é: pastor, essa é a Igreja Batista? Eu digo: é, mas é avivado ou não? Nessas horas eu tenho vontade, ainda não fiz isso, qualquer dia eu faço, tornar-me um chato se o fizesse. Mas nessas horas eu tenho vontade de dizer que a Igreja Batista de Água Branca, ela é católica, porque ela é universal. Católico quer dizer universal. Ela está com as portas abertas para a gente de todo que é raça, toda tribo, língua, nação, cultura. Quem quiser estar ali, deve estar reunindo-se com o povo de Deus ao redor do Senhor Jesus, movido pelo Espírito Santo. A igreja é católica, ela é evangélica, porque é proclamadora do Evangelho do Senhor Jesus e alicerçada nesse Evangelho. Ela é pentecostal porque brotou do Pentecostes. Ela é carismática porque crê na vigência plena de todos os dons espirituais. Ela é renovada porque se expõe constante e ininterruptamente à renovação do seu entendimento pela palavra de Deus. Ela é apostólica porque abraça a doutrina e o fundamento dos apóstolos. O que mais? E eu sei lá mais o que ela é. Mas eu tenho medo que ela deixe de ser. Tenho medo que ela se esqueça do Evangelho, abandone o fundamento dos apóstolos, fique ali no seu próprio gueto, fechando-se para as raças e nações e culturas, que ela comece a desenvolver teologias e exegeses para sabotar a vigência dos dons espirituais, que ela comece a acreditar que pode ser igreja sem o concurso
e a liberdade do Espírito Santo de Deus e busque uma carreira solo no reino do Senhor Jesus, para longe de Atos 2. Tenho muito medo. Isso porque eu tenho visto isso acontecer com igrejas à minha volta e com cristãos à minha volta. E eu não tenho dúvida nenhuma. Anote, sublinhe, coloque entre aspas, negrito, você que está no telão também, tem os irmãos no telão, anote aí. Eu não tenho dúvida que aqui nesse auditório já tem gente que se perdeu no reino, se perdeu dentro de casa, que apagou o espírito, entristeceu o espírito, se enfraqueceu, se carnalizou. Não tenho dúvida que aqui nesse auditório há alguns irmãos que já deixaram com que seu pensamento se evadisse para a sua realidade comunitária, para o seu pastor, dizendo assim: eu gostaria que meu pastor estivesse aqui para ouvir esse congresso aqui. Eu não tenho dúvidas de que aqui nesse lugar há ilustres representantes de igrejas mortas e alguns miseráveis cristãos adormecidos, para não dizer mortos. Mas quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que é possível um avivamento, tanto da sua vida cristã quanto da sua comunidade. E quando nós olharmos agora para Atos 2, o paradigma de todos os avivamentos, eu gostaria que você estivesse com total e absoluta atenção a essa escritura, a essa palavra, e oro para que o Espírito de Deus sopre vida em você e em todos os seus. Primeiro, quais são os ingredientes do avivamento? Basicamente dois: um povo em expectativa e um Deus soberano. Quais são os ingredientes de um avivamento? Um povo em expectativa e um Deus soberano. Um avivamento não é uma conquista de um povo, é um ato gracioso de Deus. O avivamento não acontece, igrejas não saem das cinzas para a paixão porque oram muito, porque jejuam muito, porque leem muito a Bíblia, porque se sacrificam muito, porque senão estariam a conquistar a vida. Entretanto, a palavra de Deus vem nos orientar que esse tempo de avivamento, esse soprar do Espírito Santo de Deus, é fruto de uma ação misericordiosa de um Deus soberano que sempre cumpre as suas promessas e nunca desiste do seu povo. Veja a palavra de Deus em Atos 2, versículo 2, que muito embora estivessem todos reunidos, estavam reunidos sob a promessa, e de repente, não é um tempo manipulável, não é um tempo que se pode programar, não é um tempo que se pode marcar, não é um tempo em que se pode colocar na agenda e no calendário da igreja, como se a igreja pudesse colocar na sua agenda 1995, o ano do avivamento, como se pudesse colocar 1996, o ano do avivamento, o ano em que essa igreja aqui, que está mortinha dentro das calças, vai ganhar vida de novo, vai ser o ano que vem. Vamos convocar agora vigílias, vamos montar a agenda, 30 cultos de jejum, 17 vigílias, vamos trazer um pregador avivalista, vamos montar os passos para se chegar no avivamento. O avivamento não acontece assim, planejado. O avivamento não pode ser fabricado, mesmo porque o Espírito Santo de Deus é descrito na Escritura Sagrada como um vento e não como um ventilador. Ventilador, a gente diz para onde que sopra, como sopra, com que intensidade sopra, até onde sopra.
Aí no muito aí, Betão, vem mais para cá. Isso aí é ventilador. Agora o Espírito não. O Espírito você não sabe nem de onde veio, nem de hora começou, e daqui a pouco você ele é de repente. É um Deus soberano. É um Deus que escolhe. Eu quero crer que o avivamento é uma intervenção de Deus no livre-arbítrio da igreja. Isso porque em toda a história dos avivamentos, nunca um avivamento veio porque teve muita gente orando por um avivamento. Muito pelo contrário. O avivamento vinha quando não tinha ninguém orando pelo avivamento. Era todo mundo pego de surpresa. Era todo mundo pego desenchavido ali sem saber o que está acontecendo, porque é de repente. A ação de Deus é sempre surpreendente, é sempre de repente. Eu me lembro de ouvir sobre a história dos morávios, do avivamento dos morávios. Estavam reunidos ali numa pequena comunidade, 20 pessoas. Estavam reunidos para um culto de oração da tarde. E que muitos morávios matavam o culto. Aquele cultinho ali de oração de tarde era chatinho, chatinho. Parecia com alguns cultinhos aqui. Um negócio chato. Aquela ladainha. Meu cunhado está com dor de barriga, meu sobrinho está desempregado, minha avó está hospitalizada mais uma vez. Ela, olha, pastor, olhe por ela, porque é a quarta vez que ela infarta, não foi ainda. Mas Deus tem misericórdia. E aí aquela conversa mole, aí levanta o irmão, faz aquela oração decorada, aí fala sempre as mesmas coisas. Aí o pastor pede oração voluntária, sempre os mesmos dois que oram. Aí você já não aguenta mais aquele negócio. Lá na igreja outro dia, eu falei assim, ó, pessoal da música aí, quando tiver oração voluntária, a irmã começar a orar, começa a tocar o piano. Porque eu já não aguentava mais aquela irmã só e deprimida, depressiva, levantando de oração, Deus, te damos graças pela vitória que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem guiado. É uma coisa down, cultinho de oração chata, cultinho de oração dos moravianos. Os irmãos morávios ali, quando sabia que era o culto de oração à tarde, eles já buscavam ali o que fazer. Um saía para a padaria, o outro marcava dentista, e aí já tudo certo. Mas é numa reunião dessa aí, uma tarde, uns poucos irmãos orando, que de repente baixa o sopro lá do Espírito de Deus, e aquela comunidade assim, fechadinha, percebida, ela ganha vida. E lá longe da reunião de oração, tem 2 camponeses moravianos vindo em direção à aldeia. E lá longe, eles caem de joelhos, um diante do outro, começam a chorar, começam a orar, começam a confessar pecados, começam a exaltar a Deus. Aí se levantam dizendo, vamos lá falar com o pessoal da aldeia. Mas quando eles chegam lá, a aldeia está com a mão pro alto, louvando a Deus. Aconteceu aqui também. É de repente. É um Deus soberano que age, não é manipulado. Mas há necessidade de um povo expectativo, porque eles estavam reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Aliás, todos não. 120 dos 500. Quando o irmão lê Coríntios capítulo 15, o irmão vai ver que o Senhor Jesus ressurreto apareceu a 500. Aí então disse que deveriam esperar a promessa do Pai. Aí eles se reúnem. Aí como está aquela reunião, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia o Espírito não vem, quinto não vem. Já desce o irmão para beber água. Aí encontra 3 que estão ali contando piada, ele fica ali mesmo. Os irmãos que estavam ajoelhados, fervorosos, já sentam na ponta do banco e depois ficam. E aí, alguém propõe uma pausa para um chazinho, aí um biscoito, vigília, vamos esticar a perna, porque também ninguém é de ferro. Aí levanta e tal, faz uma aeróbica gospel, desce, vai no banheiro, aí dali do banheiro mesmo algum já vai embora. Eu sei que dos 500 vem diminuindo, aí fica 120. 120 que não arredaram o pé e ficaram em expectativa pelo cumprimento da promessa de Deus. 120 em expectativa, um remanescente fiel. Aqueles que olhavam ao seu redor diziam, o Evangelho não é só isso. Deus falou que tem mais.
Vamos esperar que na misericórdia de Deus Ele comece a mover as águas para que pegue um fogo aqui. É essa a expectativa. Coisa interessante acontece em Daniel capítulo 10. Está ali a notícia de Daniel de que no ano 70 do cativeiro, na Babilônia, o povo seria resgatado. Ele lê a profecia de Jeremias e descobre, no ano 70 de cativeiro, acaba o cativeiro. Aí ele faz as contas e diz, ano 70 é hoje. Estamos no ano em que Deus disse que iria acontecer. Então vai acontecer. Mas Daniel não cruza os braços e fica à expectativa do Deus soberano fazer. O que ele faz? Ele se veste de saco, de cinzas, ele cai de boca no pó, confessa o seu pecado, jejua e fica na expectativa para que quando aquele avivamento passasse também por ele. Porque teve muita gente que não voltou da Babilônia. Ficou lá, montou uma padaria, uma sapataria, comprou uma casinha. Aí quando os profetas saíram dizendo, é tempo de voltar, acabou o cativeiro, Deus está soprando de novo e vai pegar o fogo de novo no meio do povo. Alguns falaram assim, não, isso aí não é coisa de Deus não. Isso aí é exagero, hein? Estou falando, vocês estão indo muito no monte fazer oração. Isso aí é exagero, hein? E fica amargo, porque não está em expectativa, com olhos atentos, com a antena bem sintonizada com o céu, esperando que Deus faça o que prometeu fazer. Palavra primeira para você, meu irmão. Se porventura a sua igreja é uma igreja morta, saiba que Deus tem mais para ela do que aquilo que você está vendo hoje. Sabe por quê? Porque aquela sua comunidade pequena, aquela sua comunidade com os líderes que você não confia muito, aquela sua comunidade com um pastor engessado, ou talvez você que é o pastor e a sua comunidade aqui está engessada, aquele povo ali é povo comprado com o sangue do Cordeiro, e Deus não desiste dele, e você não desista também. Seja você um dos 120 remanescentes em expectativa, porque o que Deus tem para o seu povo é mais do que aquilo que os nossos olhos, por hora e por vezes, podem ver. Segundo, quais são as características desse tempo? Quando começa esse tempo de pegar o fogo, o que é que caracteriza esse tempo? Na palavra de Pedro, interpretando a profecia de Joel, diz o seguinte, versículo 16 de Atos capítulo 2. O que ocorre, diz Pedro interpretando Pentecostes, não é que eles estão embriagados. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com estas palavras da profecia de Joel, que Pedro interpreta o dia da fogueira, o dia em que o Espírito de Deus vem com línguas como que de fogo sobre o povo. E acredito que ele diz aí duas coisas. Esse tempo de reavivamento, de avivamento, é um tempo em que primeiro se abre um canal de comunicação intenso entre o céu e a terra. É um tempo em que a palavra de Deus começa a ser ministrada. É um tempo em que a palavra de Deus começa a invadir corações e mentes. É um tempo fértil da manifestação de Deus. É um tempo quando Deus começa a dizer com clareza quais são suas intenções, seus propósitos, suas verdades. É um tempo cheio de sonhos, é um tempo cheio de visões, é um tempo cheio de profecias, é um tempo quando Deus
aquele Deus que estava distante porque não havia quem o ouvisse, encontra pessoas em expectativa e então ministra a palavra nesses corações e que ministram ao povo dele. É isso que diz a Escritura. Jovens tendo visões, velhos tendo sonhos, pessoas que já não se conformam com aquilo que é e conseguem enxergar mais adiante, sonhar mais além com aquilo que pode ser, com aquilo que deve ser, deixam com que seu coração se engravide pelos propósitos de Deus e então transbordam esses propósitos para aqueles que estão ao redor e então aquela cinza vai ganhando mais o sopro, mais o sopro, mais o sopro e então o Espírito de Deus ministra a todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Quando você encontra pessoas conformadas, certamente são pessoas que não estão ouvindo o Espírito Santo de Deus. Quando você encontra pessoas satisfeitas, são pessoas que não estão ouvindo o Espírito de Deus. Pessoas que ouvem o Espírito de Deus sempre sonham além, sempre enxergam mais adiante, sempre têm uma palavra de confrontação a dar, porque estão ouvindo aquele que faz sempre coisa nova. Mas em segundo lugar, não há apenas um canal de comunicação intenso entre o céu e a terra, mas há um caos. Diz aí o verso 20, verso 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Estes últimos dias nos quais o Senhor derramaria o seu Espírito, são os últimos dias todos, desde a ressurreição de Jesus até a consumação dos tempos. Nós estamos vivendo aqui o período dos últimos dias. E antes que venha esse glorioso dia do Senhor, que está descrito no versículo 20, há um caos. Há realidades que não podem ser entendidas. A lua em sangue, o sol em trevas, há reviravolta, há confusão. Que coisa interessante o nosso temor do Espírito Santo de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus, porque gostamos de ter as coisas bem agendadas, bem orçadas, bem cuidadas, bem marionetadas, bem administradas. E uma grande expressão do povo de Deus a respeito da obra do Espírito de Deus é a seguinte: cuidado, cuidado. E quando nós queremos dizer como é que o Deus soberano deve agir, nós quebramos o ingrediente, porque Deus não se deixa enganar. Quando nós reunimos uma meia dúzia de notáveis na sala 15 da igreja ou do templo, e que voltam com um planejamento dizendo: ó, o ano que vem vai ser assim aqui na nossa igreja. Os irmãos, tomem cuidado com esse negócio, porque planejamento é bom. A igreja de Água Branca está fazendo o seu planejamento estratégico. Só que planejamento deve funcionar que nem um voo de borboleta, nunca como voo de flecha. Voo de flecha é retinho, vai lá, chegou lá, marcamos que seria o dia 12, certinho no dia 12. Agora voo de borboleta não, ele sai daqui para o dia 12, aí vai aqui, vai ali, compra uma Kombi ali, abre uma congregação por lá. Mas pastor, era para pintar a fachada para o Natal. Meu irmão, vamos para cá. Aí volta, a gente vai pintar ainda, mas o Natal é outro ano. A gente ainda vai pintar. Porque quando o Espírito de Deus está presidindo, há liberdade. E onde está o Espírito de Deus, está a liberdade. Terceiro, quais são as consequências deste soprar do Espírito de Deus? Primeira consequência: há uma proclamação cristocêntrica. Cristo é colocado no lugar de honra. Ele se assenta novamente no trono. Que palavra dura de Pedro. Versículo 22: varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Veja o Deus soberano agindo. Agora veja a responsabilidade humana, o que diz Pedro no verso 23. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de inimigos. Vocês. É uma palavra de confrontação que põe Jesus no centro e que humilha o humano. Veja o verso 36, a síntese do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o maior de todos. Ele é o nome acima de todo nome. Ele é o nome acima de todo principado, potestade, nome que se nomeia neste século e no vindouro, no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus. Portanto, um período de avivamento tem como consequência não o estrelato e a ênfase no Espírito Santo de Deus, mas todas as luzes acesas sobre a pessoa de Jesus. A obra do Espírito Santo de Deus, como o Senhor Jesus ensinou em João, é testemunhar a respeito dele, Jesus. Packer, no seu livro A Dinâmica do Espírito, diz assim, que o Espírito Santo é como um refletor aqui atrás de nós, e Jesus está diante de nós, e o Espírito Santo acende e ilumina esta face gloriosa do Cristo morto e ressurreto, para que possamos discernir na pessoa de Jesus aquele grande único nome no qual temos a salvação. Parece que a suficiência de Cristo vai se esvaziando quando começamos a falar sobre avivamento. Parece que as pessoas já estão começando a crer, e muitos assim creem, que o relacionamento com Jesus não é tudo na vida cristã. Você é salvo em Jesus, eu sou salvo em Jesus, e o que mais? Você já levitou? Não, então está fraco. Você é salvo em Jesus, conhece a Jesus, é conhecido por Jesus? Sim, e o que mais? Você ganhou um dente? Não, então ainda é pouco. Você é salvo em Jesus, conhece a Jesus, é conhecido por Jesus? Sim, mas você fala em línguas? Não, então é pouco. Você é salvo em Jesus, conhece a Jesus, é conhecido por Jesus? Sim, mas você já curou alguém? Não, então é pouco. Nada, irmãos, é mais do que Jesus. Nem dons, nem profecias, nem prodígios, nem sinais, nem milagres, nem curas, nem fenômenos extraordinários e inexplicáveis, nem esse caos, quando o Espírito de Deus começa a agir numa igreja morta, fazendo nascer gente nova que não consegue discernir a palavra, nem essa ebuliência toda do crescimento do evangélico no Brasil. Nada é mais do que o seu relacionamento pessoal com Jesus. Nenhuma experiência mística depois da salvação pode ser maior do que a própria experiência de salvação. Nenhuma experiência com o Espírito Santo de Deus, entre aspas, pode ocupar o nosso coração mais do que o Cristo, a pérola mais valiosa de todas, ocupa. Nenhuma expectativa para algo que possa acontecer no dia seguinte da minha conversão a Cristo pode ser maior do que o meu anseio de estar aos pés de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus veio para testificar de Cristo e glorificar o Cristo. Um período de avivamento é um período em que o Senhor Jesus ocupa novamente o seu lugar de proeminência e onde o humano está humilhado e abatido, onde o humano toma consciência do seu pecado, consegue olhar para Jesus e dizer assim: eu matei Jesus, foi no meu lugar que ele morreu.
Um período de avivamento é um tempo de conversão ao Cristo de Deus. Segundo, essa palavra cristocêntrica, ela vai gerando uma comunidade cristocêntrica. A consequência desse mover do Espírito é uma proclamação cristocêntrica que gera uma comunidade cristocêntrica. Se os irmãos olharem o versículo 1 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas diz o seguinte: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Extraordinária expressão, simples. O primeiro tratado, Teófilo, o Evangelho de Lucas, conta a respeito das coisas que Jesus começou a fazer. Agora o livro de Atos dos Apóstolos, Teófilo, conta as coisas que Jesus continuou fazendo. Essa proclamação cristocêntrica, de um Cristo exaltado, de um humano humilhado, multiplica esse Cristo na história. É a comunidade de Jesus que nasce desta proclamação cristocêntrica. Versículo 41 de Atos 2. Então, os que aceitaram o Evangelho de Pedro, conforme pregado por Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí então começa a se descrever esta comunidade cristocêntrica que se espalha, que vai conquistando a cidade, que vai ministrando a graça de Deus e caindo na graça do povo, que tem um estilo de vida de louvor e de exaltação. Essa comunidade que é Cristo presente no mundo, Cristo presente na história, corpo de Cristo, visível, palpável, audível, cheirável. Você e eu somos Cristo para o outro, porque ouvimos uma proclamação cristocêntrica, nos humilhamos diante do Cristo que é Senhor de tudo e de todos, e depois dizemos assim: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Concluo sugerindo que aqui no meio de nós há pelo menos 4 tipos de pessoas em relação ao avivamento. Primeiro, capítulo 2, versos 7 e 8. Quando começaram a falar em outras línguas, aqueles que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os que estavam à volta ficaram atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? São pessoas que querem saber como funciona. São pessoas que estão perguntando assim: eu entendi, pastor, que eu posso estar prostrado e posso ter apagado o Espírito de Deus na minha vida, mas que há um tempo em que eu posso dar ouvidos à palavra de Deus e descansar na ação soberana de Deus na minha vida e deixar com que essa palavra cristocêntrica me humilhe, me quebrante e
que Cristo ocupe lugar de preeminência no meu coração. Mas e depois, hein, pastor? Como é que vai ser? Quando eu ficar cheio do Espírito assim, qual é o truque para eu fazer as coisas aí que eu sei que o Espírito Santo faz? Como é que eles conseguem? Também quero conseguir. Eles curam, eu também quero curar. Como é que faz isso? Eles oram assim, também quero orar. Como é que ora desse jeito aí? Qual é o truque? São pessoas que dão mais atenção ao fenômeno consequente do Evangelho que ao próprio Evangelho. E esperam um avivamento para curtição e não para rendição ao Cristo do avivamento. Segundo, versículo 11. Tanto os judeus como os prosélitos, capítulo 2. Todos, em suas próprias línguas, ouviam falar as grandezas de Deus. Aí o verso 12 diz: todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer isto dizer? O que significa? São pessoas que olham os fenômenos consequentes da ação do Espírito de Deus e não ficam apenas perplexas e atônitas, mas querem dar explicações racionais, intelectuais ao que acontece. O que será que Deus está querendo com isso? Aí houve um testemunho de um milagre assim. Fala, o que será que Deus está querendo aí? Como se Deus tivesse sempre segundas e más intenções. O que quer isso dizer? O que é que Deus está falando por trás? Talvez não consigam discernir que Deus já falou pela frente, manifestando misericórdia e graça. Não querendo dizer nada por trás. Algumas se preocupam com o método, como é que funciona. Outras com o significado, o que quer dizer. Agora outras dão de ombros e no versículo 13 são encaixadas, são as que zombam. Essa conversa sobre avivamento e ação do Espírito Santo de Deus, isso aí só dá confusão. Deixa isso para lá. Aí houve um testemunho, falei aquilo ali, isso aí é charlatanismo. Conheço. Houve uma palavra de sabedoria e fala, isso aí tem segunda intenção. Começa assim. São pessoas que desdenham da obra de Deus, blasfemam contra o Espírito de Deus. Porque, irmãos, Deus faz cada coisa esquisita. Eu diria que, na minha ótica, Deus não é certo, não. Mas eu sei que Ele está dizendo que eu é que não sou certo. Que a minha cabeça não consegue entender nada. Ou não consegue entender tudo. E Ele vai fazendo, Ele vai mexendo, Ele vai usando coisa fraca para confundir a forte. Vai usando o que não é para confundir o que é. Vai usando o humilde para abater o vaidoso. Deus vai fazendo os negócios tudo assim. E a gente vai zombando da obra do Espírito de Deus, desdenhando, dando de ombros. Mas há um quarto grupo que eu espero você esteja nele. Aqueles que olham a proclamação cristocêntrica, se deixam engravidar porque Deus tem mais, quer fazer mais, pode fazer mais, e em nome de Jesus vai fazer mais. E dizem assim, e eu? Onde é que eu me encaixo? O que eu faço? O verso 37 do capítulo 2, depois que Pedro prega, eles dizem, que faremos, irmãos? Nós não vamos tentar manipular o método, nem interpretar significados, não vamos zombar, nós vamos esperar e dizer, Deus, e eu? Onde é que eu entro? Nós vamos fazer como Daniel. Vamos colocar sacos, cinzas, vamos
passe por mim, me inclua, me encaixe. Quando o Senhor estiver procurando pedras firmes para seguir adiante na história, encontre-me. Quando o teu Espírito quiser falar pela boca de alguém, fale pela minha. Quando o teu Espírito quiser usar para o sacrifício, use a mim. Essa postura de disponibilidade a um Deus soberano, dizendo assim: e eu? Isso tudo que Deus está começando a fazer e que quer fazer, e eu? Onde é que eu entro? Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa a sua situação hoje, o que importa é que Deus tem mais para a sua vida, para a vida da sua igreja, da sua comunidade. O Evangelho é infinitamente mais do que tudo quanto você, porventura, tenha experimentado até hoje. Segundo, nada é maior nesse Evangelho do que o seu relacionamento pessoal com o Cristo morto e ressurreto, crucificado e vivo. Terceiro, o tempo de Deus é um tempo de repente. E a sua atitude aqui, quando nós falamos sobre avivamento nesse congresso, é uma atitude de contrição, de boca no pó, de quebrantamento, dizendo: Deus, eu estou disponível, eu estou alerta, eu estou atento, e eu sei que se tu tens mais, inclusive para mim. Se tu vais abençoar um povo, eu quero estar nesse povo. Se tu vais abençoar uma igreja, eu quero estar no meio daquele remanescente fiel. Que Deus encontre os poucos valentes no meio de nós, nesse congresso, para soprar um vento novo nessa zona leste, que sai nessa cidade, para a glória de Jesus. Nós estamos encerrando o nosso congresso dessa noite. Nós teremos uma oração. Pediria para que os irmãos ainda não saíssem, não se movimentassem, nós curvássemos as nossas frontes. Nosso irmão José Marcos estará fazendo a oração para nós. E após a oração do nosso irmão José Marcos, então nós estaremos encerrando o nosso culto dessa noite. Amanhã estaremos voltando às 19h15 para as classes e às 20 horas para o culto. Santíssimo Deus, nosso querido Pai Celestial, te rendemos graças por mais um dia de vida e saúde, com a Tua paz e a Tua alegria em nossos corações. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor está sempre conosco. No cumprimento pleno da promessa do Senhor Jesus Cristo, que disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pai querido, nós te louvamos por tua presença real em nosso meio, em nosso lar, em nossa igreja, em nossa vida. Te louvamos, ó Pai querido, e te exaltamos por Jesus Cristo manifestar o seu grande amor, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, perdoando-nos, dando-nos a salvação e a vida eterna. Esta comunhão graciosa, plena e agradável na tua presença. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor não poupa nada, nenhum esforço para nos resgatar para a tua própria comunhão. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelas inúmeras oportunidades que o Senhor nos tem dado de te servir, de te adorar e de nos edificar quando nos reunimos com o teu povo, no estudo da tua palavra em silêncio no nosso lar. Pai, nós te louvamos muito especialmente quando o Senhor nos abençoa com a bênção da proclamação do teu amor aos perdidos. Ó Pai querido, nós te louvamos porque ao longo de 20 séculos
Jesus Cristo tem sido anunciado aos perdidos. Agradecemos pelos teus servos do passado que, em cumprimento à tua palavra, mas muito mais por amor a ti, proclamou o teu Evangelho. E o teu Evangelho chegou até nós, ó Pai querido. Nós te agradecemos porque também, nestes 20 anos de Interleste, temos tido esta oportunidade maravilhosa de repartir com os miseráveis que estão nas trevas do pecado a riqueza dos céus. Ó Pai Celeste, nós te louvamos e te agradecemos pelos teus servos que têm liderado o Interleste ao longo destes 20 anos. Nós te louvamos por aqueles que estão na ativa, por aqueles que estão, ó Deus, de ombros erguidos, levando adiante esta santa ideia que o Senhor nos deu. Pai querido, ensina-nos a colocar em prática a tua vontade, muito especialmente, ó Deus, no sentido de alcançar aqueles que estão caminhando velozmente para a perdição eterna. Ó Senhor, dá-nos esta consciência, pois para isso o Senhor nos chamou, para proclamar a tua vontade, as tuas virtudes, as tuas bênçãos, para aqueles que ainda não te conhecem. Pai, nós te louvamos ainda por aqueles que hão de assumir a liderança do Interleste, para que os novos líderes que o Senhor está chamando, que eles possam se levantar com fé, com coragem, com amor, a fim de levar adiante este propósito que é do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas e através das nossas vidas. Especialmente colocamos nas tuas mãos mais uma vez o irmão Almir, presidente deste Congresso Interleste, ó Pai, para que ele possa prosseguir sempre confiando, sempre firme, avançando, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, que ele permaneça firme e constante, sendo exemplo para todos quantos estão ao seu lado, ao seu redor, enfileirado com ele, no intuito de levar adiante esta obra que é do Senhor. Ó Pai Celeste, leva-nos agora para os nossos lares e traz-nos, reúne-nos novamente aqui no dia de amanhã, se assim for a tua vontade, pois nós te louvamos e te agradecemos no santo e doce nome de Jesus Cristo.